Bom dia, boa noite, boa tarde. Nossa aula de hoje é sobre os processos de formação de palavras. E aí na telinha nós falaremos da composição, onomatopeia, hibridismo, sigla e abreviações. Em uma outra aula nós falaremos unicamente sobre a derivação. Desses aí que estão na telinha, desses processos, a composição é que abrange o maior número de palavras, juntamente com a derivação que falaremos na próxima aula, tá bom? Então, vamos seguindo aí para nossa aulinha, o foguetinho subindo aí. E a parte da gramática que estuda a formação das palavras é chamado de morfologia. É isso? Essa palavra morfologia, ela também apresenta em outras literaturas médica, né, científica. Vamos à definição do que seja morfologia. O estudo da estrutura da palavra e da classificação das palavras. A peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou período. O que quer dizer tudo isso aí? Porque nós temos dois viés de estudos, né? Que é o morfológico e o sintático. O sintático é quando a palavra é estudada dentro do contexto de uma frase, de uma oração, é isso? Lá a palavra vai exercer funções sintáticas de sujeito, predicado, predicativo do sujeito e por aí vai. E no nosso caso aqui, a gente vai estudar a palavra isoladamente, fora do contexto, é isso? Então vamos lá. Continuando, formação das palavras. É feita por dois processos principais, a derivação, que nós estudaremos numa próxima aula, e a composição, que juntamente com aquelas outras formações nós estaremos estudando aqui hoje, né? Contudo, existem também outros processos de formação de palavra, que embora com menos regularidade. Então, aquele quadro principal lá, foram vários, né? Hibridismo, abreviações, sigla, onomatopeia. Existe esse processo, mas os dois principais são esses dois aqui, por isso que eu coloquei em destaque, né? Derivação e composição são os que abrangem o maior grupo de palavras dentro da língua, beleza? Então, continuando aí. Para estudar a palavra, a gente divide a palavra em algumas partes, lógico, não é aleatoriamente. A divisão é feita em partes que tenham uma unidade de significação. E cada parte de uma palavra recebe o nome de morfema, que é cada parte significativa, que tem um sentido. É isso? Então vamos à definição de que é morfema. Lembrando que morfema, vocês lembram lá no sexto ano que estudou o que é letra, o que é fonema. Fonema é a menor unidade sonora de uma palavra, que letra é representação gráfica de uma palavra. O morfema é a menor unidade estrutural de uma palavra. Então nós veremos agora alguns morfemas, né? Vamos começar pelo principal, aquele onde é que está centrado, aquele que contém a ideia, o sentido da palavra. Esse morfema é chamado de radical. É o morfema em que está a principal ideia da palavra. Esse morfema não sofre alteração quando são feitas derivações. Nós trabalharemos aqui agora com dois exemplos. A palavrinha conhecida aí, né? Lembrar de Carlos Drummond de Andrade, o poeta mineiro. No meio do meu caminho tinha uma pedra no meio do meu caminho. Então a palavra pedra aí, ó, uma parte dela está aí vermelho, destacado. O que quer dizer esse destaque aí? É para identificar que isso aí é o radical da palavra. É isso? É a parte mais significativa, é o morfema radical. E a palavra derivada que aparece aí, a palavra derivada não, uma palavra feita a partir de pedra, chama pedrada. Então, de pedra para pedrada, não houve alteração no radical. Então, esse morfema, ele não sofre nesse processo de composição, ele não vai sofrer alteração, porque ele é onde é que está o sentido básico da palavra. Aí acrescentou lá
pedra, né? Você vê que tem um A, depois anexou ada, e a parte principal, que é o radical, não sofreu alteração. Continuando aí, é isso. Aí o radical, vamos indicar o radical aí, beleza. Então lembrar disso, radical é o morfema principal. Continuando aí, vamos falar de mais morfemas. Nós temos os afixos, né? De fixar em alguma coisa, né? São divididos em sufixos e prefixos que auxiliam na formação das palavras. Então, eles vão estar aí, eles estarão aí agregados, né? Eles vão estar aí agregados às palavras, assim, para formar uma nova palavra. Os afixos vêm um no início da palavra e outro no final. Os que aparecem no início da palavra é chamado de prefixo, que pré vem antes. E os sufixos são os que vêm depois, né? Então na palavra aí, ó, empedrar, está no centro aí destacado de vermelho o radical, que nós exemplificamos aí quando nós estávamos falando do morfema radical. Nós demos o exemplo de pedra. E aqui nós acrescentamos um em no início, que nós classificamos como prefixo. E depois do radical, nós acrescentamos um sufixo chamado AR, que nós damos o nome de sufixo, que é um morfema. Então, empedrar, nós temos o em, que é um prefixo, e o ar, depois do radical, que nós chamamos de morfema sufixo, beleza? Então vamos prosseguindo aí indicando aí, em é um prefixo e o ar é um sufixo. Então nós já estudamos os morfemas. O primeiro foi radical e agora os afixos, que são sufixo e prefixo. Continuando aí, vamos seguindo aí. Agora nós estaremos aqui com outro morfema chamado vogal temática. Isso aí vai ser bem falado lá quando for estudar a estrutura verbal, né? Lá vai ter as desinências, vogal temática. Vai ter, a gente sabe que os verbos da língua portuguesa vai ter A, E, I, né? Esses aí são as vogais que indicam aí as conjugações verbais. Mas no caso nosso aqui agora é só as palavras aqui comuns, né? Vogal temática é a vogal que se une ao radical para a construção da palavra. É isso? Então você tem lá o radical e acrescenta uma vogal temática, né? No caso aqui, novamente nós pegamos o exemplo aí de pedra. Então a setinha está aí, ó, em cima, né, da vogal temática A. Beleza? Agora nós vamos entrar propriamente dito no primeiro processo de formação de palavra que nós vamos estudar hoje, que é a formação de palavras por composição. Forma-se uma palavra com mais de um radical, uma palavra. Então, você vai formar uma palavra no processo de composição, você vai unir duas ou mais palavras para formar uma outra. Forma-se uma nova palavra com a união de outras já existentes. Então, não é criar. Você pega duas palavras que existem na língua e forma uma terceira. Aí nós temos o exemplo aí, ó. Guarda-chuva. Nós pegamos o guarda, unimos com chuva e formamos uma terceira palavrinha chamada guarda-chuva. Pegamos aí pé de moleque. 3 palavrinhas, pé, o de e o moleque. E unimos e formamos aí uma outra palavra. É isso? Esse é o processo de composição, né? Resumindo, você vai unir 2 ou 3 palavras dos radicais e formar
uma outra palavra. E já uma observação que nós continuaremos aí na próxima página. Há dois tipos de composição, veremos agora. Ó, nós temos, dentro do processo de composição, né, lá em cima está dizendo, há dois tipos de formação de palavra por composição. O primeiro que nós vamos estudar é por justa posição. É simples, vocês vão ver que o detalhe aí é mínimo, né? Nenhuma das palavras que formam uma outra palavra perdem fonemas e nem letras. Então nós falamos o quê? Que composição, já juntar duas ou radicais ou duas outras palavras para formarem uma outra palavra. Prestar bastante atenção nisso. Na justa posição, não há perda nem de som, fonema e nem de letras. Então vamos pegar o exemplo aí. Girassol. Como é que se formou essa palavra girassol? Foi a união de gira mais sol, né? E formou uma terceira girassol. Ah, professor, mas apareceu um S aí. Esse S aí é uma questão fonética, né? Senão você ia pronunciar a palavra girassol, né? Beleza? Mas não atrapalha o processo não, de entendimento. A outra palavra é passatempo, né? Eu estou aqui fazendo uma palavrinha cruzada, é um passatempo, né? Estou ouvindo aqui uma música, um passatempo. Como é que formou-se essa palavra? Uniram duas, o passa, esse é um verbo, né? E o tempo, e formou a palavra passatempo. O que vocês observam aí? Nesse processo, juntaram-se duas palavras e nenhuma perdeu letra ou fonema. Esse é o processo de justa posição, combinação por justa posição. E o outro processo é chamado de aglutinação. Veremos agora qual a diferença da aglutinação por justa posição. A aglutinação, quando você une radicais, dois ou mais radicais, duas palavras para formar uma outra, pelo menos, uma observação aí, pelo menos uma das palavras perdem fonemas e letras. Lá na justa posição, uniam as palavras e nenhuma perdia nem letra nem fonema. Aqui já é o contrário. Aqui vai haver perda de fonemas e letras. Exemplo, a palavra embora, né? A palavra embora, ela é formada com três palavrinhas, né? Em boa hora. O que aconteceu? Quem é que perdeu? A palavra boa já perdeu o A. E hora perdeu o quê? O H. Não é isso? Então é isso aí. A palavrinha planalto. De onde que vem esse planalto? É a união de plano mais alto. E temos aqui embaixo mais alguns exemplos, né? A palavrinha planície. Como é que se formou essa palavra planície? Uniram-se as palavras plano e superfície e surgiu uma nova chamada planície, né? A geografia, né? Fala-se muito de planície, não é isso? Né? Nas aulinhas de geografia. E temos aqui a palavra vinagre. De onde surgiu essa palavra vinagre? Né? A gente usa muito aí na saladinha, né? No vinagrete, muito com uma farofinha aí no churrasco. É isso? Saudável. Temos aí a palavrinha vinagre. Ela surgiu a partir da união do vinho mais acre. E o que a gente observa aqui, ó. Vamos ver aqui o que se perdeu aqui, ó. Vinho e acre. Eu vou chamar a atenção nessa palavra que tem uma curiosidade aí. Nós já observamos aí que do vinho perdeu o H, perdeu o O. E no acre, aparentemente não perdeu nada. Ocorreu uma mudança de uma letrinha aí. O C de acre passou a G, né? Observando aí, ó. O C virou G, né? O vinho mais o acre virou vinagre. É isso? Então, beleza? Vamos recordar aqui. No processo de composição tem justa posição, unem-se as palavras para formar uma outra e nenhuma das palavras perdem fonema nem letra. Já no processo de aglutinação, as palavras se unem e acaba uma delas perdendo letras, ou as duas perdem letras e fonema, que no caso do vinagre nós vimos que o vinho perdeu o H e o O, e o acre passou, o C passou a G. Beleza?
Então, encerrado o processo aí de composição, nós vamos para outro processo, o hibridismo, que é a criação de palavras por meio de dois radicais de origens diferentes, né? Hibridismo, né? Vamos pegar os exemplos aqui. A palavrinha televisão aí, que está em toda casa, né? É isso? E a televisão, lembrando, a televisão não pode substituir a leitura. Você pode assistir a televisão e dedicar a leitura de bons livros. Então nós temos a palavra televisão. De onde que surgiu essa palavra televisão? Ela vem de dois radicais, né? Um grego e um latino, que vem do latim, né? É o latim que deu origem à língua portuguesa. Então tele, grego, visão, latim, e formou a palavra televisão. Tá bom? Então o entendimento sobre hibridismo é isso aí, a formação de radicais, né, de origens diferentes. Depois nós temos automóvel. Automóvel, né? Auto vem do grego e móvel do latim. Uniram-se esses dois radicais e formaram uma palavra chamada automóvel. Vamos aí, seguindo com nossa aulinha. Beleza? Agora nós temos aqui a onomatopeia. Ah, professor, essa palavra eu já ouvi lá nas figuras de linguagem. Calma, mas aqui nós não falaremos de figura de linguagem. Nossa aulinha aqui é sobre formação de palavras. Acontece nas palavras que simbolizam a reprodução de determinados sons. Ah, agora entendi, né? Aí eu trouxe os exemplos. Tic-tac, que geralmente a gente fala o tic-tac do relógio, né? Tem o zum-zum, que reproduz aí o voo da abelha, o reco-reco, que é um instrumentinho que se toca lá no samba, e o toque-toque, que geralmente a gente reproduz aí, é o som de batida na porta ou o sapatinho caminhando aí, é isso? Então, onomatopeia é bem simples o entendimento, né? A onomatopeia são palavras que reproduzem determinados sons. O reloginho aí dando um alerta, que nós estamos aí caminhando aqui para a sigla. É outro processo de formação de palavra. Redução de expressões com o objetivo de formar palavras por meio de suas iniciais. Isso é muito comum, né, gente? Eu colocar três exemplos aqui, bem conhecidos. Primeiro agora, nessa era difícil que nós estamos vivendo aí, nós temos aí a ONU, uma entidade mundial, que cuida das relações dos países, né? ONU, todo mundo já viu falar em ONU, né? Então ONU é a sigla da Organizações das Nações Unidas. Depois nós temos também outra organização aí internacional muito importante, que é a OMS, a Organização Mundial da Saúde, e essa aí que é usada muito nos textos de história, né? Quando aí Jesus Cristo, né, aquele homem importante que vem dividir a história, né? A história antes e depois dele, é isso? Então, quando a gente quer expressar algo que foi antes da vinda do Cristo, a gente coloca A.AC, porque vocês notam aí que o A é minúsculo, não é isso? Seguido de um ponto, e o C é maiúsculo, não é isso? Então, a sigla aí a gente encontra isso aí, né, em diversas situações aí, em logotipo de empresa, por aí vai. Vamos lá. Continuando, agora nós vamos aí falar das abreviações, né? É a representação escrita abreviada de uma palavra ou expressão, muito usadas no dia a dia. E quando a gente vai escrever rua, avenida, tá aí na telinha, rua se abrevia com a primeira inicial da palavra em letra maiúscula, coloca o ponto. A avenida, você abrevia o A é maiúsculo, o V é minúsculo, seguido de ponto. Nós temos aí edição, em que a abreviação é com as duas letras iniciais, seguido de ponto. E chamar a atenção aqui, ó, para essa expressão que a gente usa aí na língua portuguesa, né, nas regras gramaticais, quando a gente está estudando também análise sintática,
a locução adverbial. Como é que eu vou abreviar essa expressão? Que não é uma palavra, é uma expressão, não é isso? Aí a regrinha, geralmente abrevia-se até a consoante seguida de ponto final. Então a abreviação, é isso? Se dá a parte com o término sempre na consoante. É isso, gente? Todas as letras maiúscula, é isso? Aí você, no caso aí, locução, vai até a primeira letra, a segunda letra maiúscula, né? Que começa com L, depois vem um O, aí você coloca o C e um ponto, é isso? É sempre lembrar todas as letrinhas maiúsculas até a consoante. Depois a outra expressão da mesma forma. Todas as letrinhas com letras maiúscula seguida de um ponto, tá bom? Agora nós vamos para os símbolos científicos. Já na grafia dos símbolos científicos não se emprega o ponto e nem o S. Então, lembrar disso, não vai ter o ponto nem o S. O exemplo de horas. Horas pode ser 1 hora, 2 horas, 5 horas. Aí no exemplo, 5 horas. Como é que abreviou horas? H minúsculo, sem ponto. É isso? E no caso tem minutos, 2 horas e 30 minutos. A mesma regra. Horas vai continuar no singular, com letra minúscula H. E o minuto vai ser abreviado em min, né? M-I-M, sem ponto. Então fica lá, olha lá no quadro, 2 horas e 30 minutos. Com o metro, também a mesma coisa. 1 metro, 2 metros, 3 metros. A abreviação, como é que vai ser? O M minúsculo só. Nada de ponto, nada de S. O diferente acontece com a abreviação de quilômetros, né? O quilômetros vai ocorrer algo diferente. A inicial do quilômetro será maiúscula. Então vai ser um K maiúsculo seguido de um M minúsculo. Não tem ponto e não terá S, tá bom? Para finalizar, nós temos aí os designativos de nomes geográficos. Devem ser escritos por extenso. Então eu coloquei o exemplo de 2 cidades. A capital Paulista, São Paulo. Você não pode abreviar assim, S. Paulo, não. Tem que escrever o nome completo. E outra cidadezinha aqui do norte de Minas, onde é que vem o doce marmelo gostoso? São João do Paraíso. E você não deve abreviar, né? Colocar lá S.J. Paraíso. Tem que escrever o nome completo, beleza? Então, sobre abreviações, é tranquilo, né? E, para finalizar aqui, vamos lembrar aí das recomendações científicas, é isso? Lave as mãos, use máscaras, evite aglomerações e, sobretudo, ficar em casa. Não sair sem necessidade, gente, porque o coronavírus não é brincadeira, né? Hoje que nós estamos gravando essa aula, já contei com mais ou menos 40 mil mortes, né? Oficialmente 600 mil pessoas contaminadas, mas o cientista fala que se multiplicar aí nós já temos mais de 3 milhões de pessoas contaminadas. Então, obrigado, namastê, Ubuntu, gratidão, professor Lídio Barreto.